E galera, um ex-diretor da Rockstar Games, que trabalhou diretamente em jogos como L.A. Noire, Red Dead Redemption 2 e GTA V, acabou revelando um detalhe que pode mudar completamente a forma como você enxerga o GTA 6. E o mais interessante é que essas informações não são vazamentos, são pistas reais de como a Rockstar pensa, compartilhadas por quem trabalhou dentro do estúdio. E além disso, funcionários da Rockstar Games desmentem rumor espalhado pela imprensa de que o GTA 6 teria um novo adiamento devido a problemas no desenvolvimento. E se você tá curioso para descobrir todos esses novos detalhes a respeito do desenvolvimento do game, fica ligado nesse vídeo até o final. E já chega deixando o like, que a gente vai mergulhar nas últimas novidades do GTA 6. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, durante uma entrevista pro Kiwi Talks, o Rob Carr, ex-diretor de áudio da Rockstar Games, revelou alguns detalhes até então desconhecidos sobre a sua trajetória dentro do estúdio. E galera, a gente tá falando de um cara que trabalhou diretamente em grandes projetos como GTA V e o Red Dead Redemption 2. E apesar dele não estar envolvido diretamente no desenvolvimento do GTA 6, mas durante esse bate-papo ele deixou escapar alguns pontos que, analisando com atenção, trazem um verdadeiro vislumbre do que a Rockstar Games está preparando com o GTA 6. Uma das coisas importantes reforçadas pelo Rob Carr durante a entrevista é o nível de obsessão por imersão da Rockstar Games. Ele explica que durante o desenvolvimento dos jogos, o áudio não é tratado como algo secundário, ele é parte crucial na experiência do jogo. Ele comenta que no desenvolvimento do GTA V, o game já enfrentava processos de desenvolvimento bem avançados, principalmente nos aspectos de captura de áudios, ou até mesmo de sound design. Até porque, rapaziada, um dos detalhes que fazem as cidades do GTA ser tão imersivas são os efeitos sonoros que trazem aquela atmosfera que só a Rockstar Games consegue reproduzir. Quem aí nunca deu um rolê de madrugada pelo mapa do jogo e simplesmente conseguiu perceber aquela diferença no som da cidade, passando de todo aquele caos e barulho de carros, trânsito, pessoas falando, para um som mais ameno, praticamente um ruído branco, escutando apenas os veículos passando bem longe de onde você está. Só que segundo ele, no Red Dead Redemption 2, a coisa foi para um outro nível completamente absurdo. Isso porque cada som feito pro jogo, cada ambiência, cada interação era construída para parecer viva. Os sons não eram gravados no estúdio, eles iam para ambientes reais com equipamentos específicos para poder gravar os sons de verdade. When you were doing your projects, did you physically go on location to the real places to record audio for games? Example, going to LA or Hollywood to record audio for GTA 5's Los Santos? Or was it something done remotely using stock audio libraries? For me personally, I have on a few occasions gone to places. For GTA 5 specifically, the Edinburgh team went to Los Angeles to do reference recordings. E é exatamente esse nível de obsessão da Rockstar Games que mostra o nível de detalhes absurdos que a gente pode esperar no GTA 6. Porque se eles já fizeram tudo isso para um jogo que foi lançado lá em 2018, imagina só o que eles não podem fazer agora com o GTA 6. E galera, agora que entra a parte que tá todo mundo esperando do vídeo, onde o Rob Carr começa a dar as suas impressões do que esperar do GTA 6. E olha que agora, rapaziada, a gente vai comentar sobre a visão de alguém que trabalhou dentro do estúdio. Não é um simples fã de videogame como eu e você, que tá esperando o melhor da Rockstar, e sim uma visão muito mais realista do que pode vir por aí. E bom, Rob começa a declaração comentando que ele tá completamente às cegas do que esperar do jogo, já que ele teria deixado o estúdio pouco após o lançamento do Red Dead Redemption 2. Só que ao compartilhar um pouco da sua experiência de anos dentro da Rockstar, ele revela que o estúdio sempre tenta reaproveitar algumas ferramentas utilizadas em versões anteriores dos seus jogos nos próximos. Inclusive, ele dá alguns exemplos. A great example of this is GTA 4. When they did the DLC, they did the Ballad of Gay Tony and the Lost and the Damned. At the time, people were like, brilliant, that's really, really good. And there's one mission in particular, the Four Leaf Clover, where all three characters connect in the middle sort of thing. And retrospectively looking back now, it's easy to see that that's the blueprint of the 3-player system in GTA 5, Trevor, Michael, and even on GTA 5 they took the Deadeye system sort of thing as one of the perks, for
one of the characters. You know, you've got the Deadeye thing that Michael used. I think you've got the slow-mo driving thing for Franklin and the basically berserker mode for Trevor. You know, they're all things that, you know, key things that they've been used in previous sort of titles that they wanted to sort of expand upon. So I'll be surprised if they don't use something from Red Dead 2. E bom, vamos combinar, não precisa ser um ex-desenvolvedor da Rockstar Games pra ter percebido isso. Porém, a visão que ele traz a seguir é de simplesmente explodir a nossa mente. Isso porque, como eu já mencionei pra vocês, ele não trabalhou no desenvolvimento do GTA 6 ativamente. Porém, ele revelou que durante o desenvolvimento do GTA 5, algumas tecnologias incríveis estavam sendo criadas pela Rockstar Games, mas que quando o GTA 5 foi lançado, ele viu que elas não foram aplicadas no jogo, e eram recursos que poderiam simplesmente revolucionar a indústria dos games, e que ele afirma que, sem dúvida, se a Rockstar não usou no GTA V, é bem provável que ela vai usar no GTA 6. Ele ainda disse que se surpreenderia se eles não utilizassem. Dá uma olhada. I have a bit of a behind the scenes thing with GTA 5. You know, I knew some of the things that we was going to do, but never got round to. I know some of the things that we experimented with, and you know, again, can't discuss anything like that, unfortunately. I wish to God I could. But there's elements of that I'm like, I'm really, really quite keen to see what they do, because there will be things in GTA 5 that they will have in GTA 6 that you look at and go, oh, we should have seen that coming. That was, oh man, that's really clever, because they're very good at that, you know, and there is things for sure I feel that they did in GTA 5 that they will definitely want to expand on and use as either a core mechanic or a main plot point or something in GTA 6. I'll be incredibly surprised if they don't do anything like that. I'll be very, very surprised. O que será que a Rockstar Games está aprontando, que já vem sendo desenvolvido aí há bastante tempo, né, até antes do GTA 6, e que ainda não chegou pro público, rapaziada? Vale lembrar que pouco após o lançamento do GTA V, naquela altura o Leslie Benzies ainda era diretor de desenvolvimento da Rockstar, e ele teria revelado em uma entrevista que o estúdio teria cerca de 45 anos de ideias pra franquia. Será que finalmente a gente vai poder ver alguma parte delas no GTA 6? E não para por aí não, tá, rapaziada? Como eu já mencionei algumas vezes aqui no nosso canal, quando a Rockstar Games desenvolve um novo jogo, não é simplesmente um novo jogo que vem sendo criado, e sim uma série de tecnologias e novos recursos que permitem com que esse desenvolvimento seja possível, e que podem sim servir de padrão aí no futuro da indústria dos games. E sobre isso, o Rob Carr revela que a expectativa é que a Rockstar Games esteja recriando boa parte do motor gráfico deles, o Rage. Isso porque desde o lançamento do GTA V e do Red Dead Redemption 2, as tecnologias avançaram muito de lá pra cá. Vale lembrar também, né, que o GTA V foi lançado pro PlayStation 3 e pro Xbox 360. Sendo assim, o GTA 6 vai ser o primeiro jogo que a gente vai ter lançado nativamente pra atual geração de consoles. E pra isso ser possível, muitas adaptações têm que ser feitas no motor gráfico. E é por isso que o Rob acredita que o desenvolvimento do GTA 6 tem levado tanto tempo. I know nothing about it, you know, other than the fact that they probably will have, you know, given the time frame of how long it's taken them to get to this stage, they've probably rebuilt the entirety of the Rage engine. The only thing I can say with real, genuine confidence, I'll be amazed if they didn't, because the architecture of technology has advanced significantly since GTA 5, which again, easy to forget. That was 3 generations ago. That was the last one to be released on 360 and PS3. E bom, com base nas declarações do Rob Carr, uma coisa ficou muito clara. O GTA 6 não vai ser só o maior jogo das últimas décadas. Ele, sem dúvida, vai ser o mais real de todos. Isso porque a Rockstar Games não tá só criando um mapa. Ela tá criando um ecossistema completo, com NPCs mais vivos, sons dinâmicos, ambientes reagindo ao jogador, cidades com comportamento orgânico. Só que tem um detalhe que quase ninguém percebeu. Quando ele fala sobre áudio no jogo, ele deixa claro que tudo aquilo ali tá sendo construído pra contar uma história. Ou seja, você não precisa ver a situação rolando pra sentir e entender o que tá acontecendo. Isso nos mostra que no GTA 6 pode ter uma série de situações acontecendo ao seu redor, mesmo sem você necessariamente estar olhando. Eventos acontecendo fora da tela, conversas reais, acidentes, discussões no trânsito, um mundo que continua com e sem você. E o mais interessante é que tudo isso se conecta com um dos maiores rumores do GTA 6 que estão rolando nessa semana. Nessa última semana, o portal Deserto compartilhou uma notícia que acabou preocupando boa parte dos fãs. A de que, segundo informações confiáveis, um novo adiamento do GTA 6 estava sendo reportado. E a razão seria problemas em algumas funções quebradas no desenvolvimento do game. E bom, após essa entrevista do Rob Carr, a comunidade começou a acreditar que um dos fatores
fatores que poderiam levar a esses problemas era essa reconstrução do motor gráfico Rage. Só que no final das contas, rapaziada, tudo isso daí não passou de um rumor. O Portal Deserto não se deu nem ao trabalho de verificar suas fontes pra saber se aquilo era real ou não. E bom, o motivo vocês já sabem, né, rapaziada? GTA 6 dá muito clique. E é por isso que muitos portais trazem informações sem nenhum embasamento apenas pra ter o GTA 6 no título. É por isso que vocês têm que ficar muito esperto onde vocês acompanham as informações do jogo. Porque a grande maioria dos novos canais que estão surgindo, de portais de notícias, até mesmo renomadas como o Deserto, não estão preocupados em manter uma credibilidade a respeito do jogo. E sim, trazer qualquer assunto pra ter o que falar e conseguir mais e mais cliques. E é óbvio que quanto mais se aproxima do lançamento do jogo, a gente vai ver mais disso por aí. Só que a partir disso, o Zillizen do portal Kotaku fez uma nova matéria desmistificando essas afirmações do Deserto, inclusive trazendo fontes confiáveis de dentro da própria Rockstar Games, que garantiram que o game não enfrenta nenhum novo adiamento e que inclusive não tem nenhuma ferramenta quebrada de salvamento do jogo, como foi noticiado por eles. E tudo segue na melhor forma possível. O game vai ter um sistema de salvamento padrão como o de qualquer outro jogo da franquia GTA, e ainda demonstrou espanto sobre como as pessoas continuam acreditando em alguns portais que constantemente disseminam mentiras e mesmo assim ainda são aceitos pelos leitores sem nenhum tipo de questionamento. E o mais interessante é que a mesma fonte que trouxe essas informações pro Zin do portal Kotaku haviam comentado lá em março de 2024 que acreditavam que o jogo podia ser adiado para 2026, o que não foi muito bem recebido pela comunidade, mas que com o tempo a gente viu que acabaram sendo confirmadas. Então realmente, rapaziada, são fontes de extrema credibilidade. Então ó, fica tranquilo, tá? O GTA 6 aparentemente não vai ter um novo adiamento. E se essas informações aí do Rob Carr tiverem corretas, a Rockstar Games está apostando em um mundo mais dinâmico do que nunca. Ela não tá só evoluindo os gráficos, e sim a forma como o jogador se sente no jogo. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Vocês acham que realmente a Rockstar Games está recriando o motor gráfico Rage do zero? E como vocês acham que isso vai afetar no resultado final do jogo? Vocês acham que isso vai gerar um novo adiamento? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante, e vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E já sabe, né, rapaziada? Novidades do GTA 6 estão chegando com força. E pra não perder nenhum detalhe, é só se inscrever aqui no canal Sunny Play, que é de graça, e ativar o sininho com todas as notificações pra não perder nada. Aliás, GTA 6 é aqui no Sunny Play. E galera, a nossa entrevista com Young Melee, o CJ do GTA San Andreas, tá quase chegando nas 50 mil visualizações. Esse vídeo aí merece pelo menos 100 mil, galera, porque essa conquista é icônica. Uma entrevista inédita pro mundo inteiro com o CJ do GTA. Posso contar com seu apoio? Então já clica aqui embaixo na descrição e continua assistindo o canal Sunny Play. E por favor, né, não vai embora sem deixar aquele like pesado pra fortalecer, não leva nem um segundinho e mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é de qualidade e merece ser recomendado. E se você quiser assistir os nossos vídeos antes de todo mundo, ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas, vídeos, lives e sorteios exclusivos, além de apoiar o nosso trabalho, já clica aqui embaixo no botão Seja Membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou clicando no botão Super Thanks a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Corre nas nossas redes sociais, eu tô sempre atualizando vocês das novidades, e vocês também podem mandar sugestões de vídeos novos como esse aqui. E não fica por aí não, escolhe desses vídeos do canal Sunny Play, que aqui só tem vídeo pra vocês, continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!